que tem de caso de Daniel Silveira aí, a decisão do Lewandowski? Esses dois assuntos é que estão aí, né? Exatamente. Olha, essa questão, primeiro, vamos aqui na questão da decisão do Lewandowski, Forte, que não quis dar mais tempo à Anvisa para analisar, que o Lewandowski deu a primeira decisão, dizendo que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, teria 30 dias para analisar todo o processo da validação da Sputnik no Brasil. Certo? Resultado. A Anvisa foi agora, pediu mais prazo, e o Lewandowski disse, não vou dar mais prazo. Agora, o seguinte, por quê? Tem toda uma preocupação com relação à vacina, o Brasil precisa de vacina, esse é o fato. Estamos numa situação extremamente lenta, extremamente atrasada na vacinação. Agora, não dá para meter o pé pelas mãos. Por que isso? Veja, Monforte, você sabia que na própria Rússia, nada contra a vacina Sputnik. Mas tem gente que está contra, tem gente que está contra a vacina, né? O Vecina, por exemplo, aquele que foi presidente da Anvisa, ele disse que, cadê os estudos? Está reclamando da transparência na vacina. Né? Não, ele não está contra a vacina, ele quer os estudos técnicos para ver se valida ou não valida a vacina. Claro. Então, essa pressa da administração dizer que tem que apoiar, que tem que validar, porque outros países já validaram. Quais países já validaram a Sputnik? Você sabe, Monforte? Parece que são 60 países, né? Parece que 60 países. Argentina, assim, né? Bolívia, Venezuela. Ué. Então, tem mais de 60 países. Você tem na Europa, você tem a Hungria e a Tchecoslováquia. E a Eslováquia, melhor dizendo. Desculpa. A Eslováquia devolveu a vacina. Sabe por quê? A autoridade sanitária comprou uma briga com as autoridades russas, devolveu a vacina dizendo o seguinte, que o que eles tinham recebido estava em desacordo com aquilo que tinha sido aprovado pela revista científica Lancet, que tinha sido revisada pela famosa revista científica. Então, eles devolveram a vacina. Então, o fato é hoje o seguinte, na própria Rússia, a população fica lá nos postos abertos o dia inteiro para quem quiser vacinar e menos de 5% da população russa vacinou, recebeu a Sputnik. O Putin não disse até hoje, ele disse que se vacinou, mas não disse até hoje que vacina ele tomou. Na Rússia tem 3 vacinas autorizadas. Então tem uma desconfiança da comunidade científica. E o seguinte, o Lewandowski faz certo ao dar esse tipo de decisão em relação à Anvisa. Veja o seguinte. Tem um princípio constitucional que se chama reserva da administração. Tem assuntos, a Anvisa é uma agência técnica, e aqui justiça seja feita à Anvisa. Ela tem segurado as pressões políticas, inclusive da presidência da República, em relação à vacina da China, Coronavac, etc. E não, ela tem feito um trabalho técnico que tem que ser elogiado pela comunidade científica. Então você tem que respeitar esse trabalho técnico. E o Supremo já disse no passado que há assuntos que são da reserva da administração. Não pode ninguém interferir. Vou dar um exemplo. Vocês lembram da famosa pílula contra o câncer? A fala lá, Melilo, né? A fosfola... Eu anotei aqui para não errar. Fosfoetanolamina. Mina. Exatamente. O Congresso aprovou uma lei dizendo... A Anvisa recusou aprovar, dizendo que não tinha os dados que comprovavam a eficácia científica. O que fez o Congresso? Votou uma lei aprovando o uso desse medicamento, entre aspas, para curar o câncer. O Supremo Tribunal Federal ficou vencido aí o ministro Edson Fachin, disse que não poderia o Congresso intervir num assunto que é da administração, que é da ciência, que é técnico, isso é da reserva da administração. Não poderia ter feito isso. O que o Supremo está fazendo hoje? A mesma coisa, né? Com todo respeito, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está colocando argumento jurídico onde não tem questão jurídica. É uma questão da ciência. Monforte, vocês já ouviram falar da talidomida? Sim, das famosa. Vítimas da talidomida? Então, claro. É o seguinte... Antes de aprovar uma vacina, é algo muito sério. É isso que a Anvisa está dizendo. Infelizmente, estou colocando a política no meio.
Eu quero tomar vacina amanhã. Se a Anvisa aprovar da Sputnik, eu tomo a Sputnik. Agora, veja o seguinte, estou colocando a política onde não pode entrar a política. A talidomida, que na época você não tinha vigilância sanitária, que você jogava os medicamentos na população sem nenhuma aprovação científica séria, deixou milhares de sequelas na população. É isso que a Anvisa está dizendo. Eu não posso liberar uma vacina sem antes conhecer os estudos científicos e a própria comunidade científica. Há muita nebulosidade desses estudos. Eu tenho que decidir, mas eu preciso ter documentos para decidir. E esses documentos não têm sido apresentados. Você sabia que a Europa não tá aceitando quem toma Coronavac, né? A classe média brasileira vai ter chilique aí, porque vai chegar na Europa com, olha aqui, ó, tomei vacina, Coronavac. Então, essa nós não aceitamos. Quero ver como é que vai ser. Vai ser complicado. O mundo está muito doido, porque é o seguinte, com todo respeito, o Brasil deve hoje muito a Coronavac. Você vê como reduziu a internação de idosos no Brasil e a morte de idosos. E isso deve-se essencialmente à Coronavac. É isso que a comunidade científica tem dito. Eu acho que em algum momento as paixões têm que ceder e deixar a ciência falar. É isso que está acontecendo. É o presidente da República receitando cloroquina, e aí vem a classe política querendo a Sputnik de qualquer jeito. Não é por aí. É um momento muito sério, onde a aceleração pode atrasar. É preciso respeitar o que a Anvisa deu a todo mundo. O tratamento que a Anvisa deu às outras vacinas, ela está dando a Sputnik. Não pode dar nem melhor, nem pior. É isso. Eu digo uma coisa, e esse caso aí, Daniel Silveira, aí, como é que é? Eles vão brincar também com isso? Não, o Supremo vai aceitar a denúncia, vai receber a denúncia do Daniel Silveira. Agora é o seguinte, qual que é a situação? Esse caso é emblemático, ele vai gerar uma jurisprudência muito forte no Supremo com relação à imunidade do parlamentar pela opinião do parlamentar. Por quê? Veja, até aqui tinha uma ideia que o parlamentar, na imunidade dele, podia tudo. Na imunidade dele de opinião, chamada imunidade parlamentar. Só que, veja o seguinte, nesse contexto, quando você está discutindo, o Supremo está dizendo que tem limite para o exercício dessa imunidade. O Supremo, no primeiro momento, disse: você não pode exercer essa imunidade contra a própria democracia, fazendo atos antidemocráticos, ataque à própria democracia. E que esse seria um limite para a imunidade, que a imunidade não pode ser uma imunidade absoluta. Agora, críticas do Paulo Roque a essas decisões. Primeiro, o que eu sempre critiquei e critico? Acho que o Daniel Silveira fez bobagem. Falou muita bobagem. No ataque dele, ele atacou a instituição mesmo. Porque ele só elogiou o Fux. Se ele atacou todos os ministros, ele não atacou pessoalmente, ele atacou a instituição. Acho que ele acreditava demais naquela imunidade parlamentar, né? Achava que ele com essa imunidade, podia fazer tudo. Ele achou que resolvia. O que é, não vi? Não, é isso aí, ele acreditou nisso, né? Que a imunidade valia para tudo, né? Para até xingar as pessoas, ameaçar e tal. Agora, e eu acho que o Supremo vai estabelecer um precedente importante para saber que todos os parlamentares, na imunidade, têm que ter compromisso com o Estado de Direito, com a liberdade democrática. Isso vai ser muito importante, que isso é um limite para a imunidade. E eu entendo que deva ser assim mesmo. Agora, tem discussão se a prisão dele foi realmente um flagrante. Muitos penalistas questionam se houve esse estado de flagrância para decretar a prisão. Porque flagrante é ali. Ficou no ar, né, a ameaça dele, né, o vídeo. Ficou. Então diz o seguinte, qual que foi o argumento do ministro? O ministro disse o seguinte, não estava, o estado de flagrância era permanente porque ficou publicado. Se for assim, tudo que está na internet hoje, de 5 anos para cá, é flagrante. Não é porque está na internet, eu publiquei há 5 anos, está no estado de flagrância. Então, veja, isso os penalistas criticam e é preciso segurança jurídica. Outro ponto que é muito criticado é o famoso inquérito
que o Os próprio atos antidemocráticos. que o próprio Supremo abre. Porque é o seguinte, qual que é o grande problema do Supremo ter o inquérito que ele próprio abre? Porque a autoridade julgadora não pode ser, ao mesmo tempo, autoridade acusatória. Para você proteger o quê? Não está discutindo tanto, o Supremo está discutindo o tempo todo a parcialidade do Moro. O que o Supremo está dizendo no caso do Moro? Está dizendo que ele agiu como Ministério Público. Ele, na verdade, não tinha isenção de juízo. Ele, na verdade, era acusador também. Porque ele participava das diligências de como seria. Isso que o Supremo está dizendo. Então, da mesma maneira, essa é a própria falha do Supremo. Por isso que não pode o próprio julgador investigar, abrir um inquérito. Tá certo. Então, nesse ponto, com todo respeito, o grande problema dessa decisão, na minha opinião, vem aí. Agora, o Supremo diz, assim, nos bastidores, por que o Supremo fala que fez isso? Dizendo, na verdade, que não acredita muito, mas fez e continua fazendo. Por uma razão. Porque, na época, a Procuradora-Geral da República, o procurador, tinha esses atos e eles não abriam os inquéritos, não abriam as investigações. E o Supremo estava se sentindo acuado. Então, em função disso, o Supremo diz, ou eu reajo agora, ou eu faço por mim, exerço o meu poder aqui, ou eu vou ficar esquecido, ou eu vou ser sucumbido. Tinha presidente da República participando de ato antidemocrático, em atos que as pessoas pediam o fechamento do Supremo. Então, o que fez o Supremo? O Supremo resolveu reagir. Só que me parece muito perigoso.